Olá, queridos, olá, queridas. Bem-vindos a um canal de jornalismo e entretenimento, um jornal meio quinta série, meio sério, que tem jornalismo investigativo e principalmente independente, certo? Aqui não tem chefia, aqui ninguém decide o que eu posso ou não posso fazer, exceto vocês, né? Por isso que eu peço para vocês se inscreverem no canal, mas antes eu vou mostrar aqui sobre o que vou falar hoje. Gente, um fenômeno social, que eu vou explicar aqui para vocês. Eu estou usando a palavra lacrador, mas na verdade seria um título muito grande, né? Empresas demitem pessoas que fazem parte de seus núcleos e departamentos de diversidade e inclusão. Vejam, isso começou há 10 anos, né, aquilo que a gente chama, vocês já devem ter visto, né, as empresas investem ou agem de forma ESG. Vocês já viram essa sigla em algum lugar, né? Environmental Social Governance. E significa, né, ambiente, meio ambiente, né, preservar o meio ambiente, tal da pegada de carbono, cuidado social, que seria a inclusão, né, de negros, pobres, trans, minorias, né, dentro da empresa, e ter uma governança, né, a administração voltada para isso. Dentro disso aí, do ESG, ou ESG, como se pronuncia, você tem aquilo que é o pessoal da diversidade, que tem na Globo, que tem em outros lugares, que a gente apelidou, né, de lacração, a turma da lacração. Porque é um pessoal, já vamos falar sobre isso, que está acontecendo um fenômeno. Então essas empresas que começaram a investir milhões nesses departamentos, né, começaram a mesma coisa da Globo, né? Isso que acontece na Globo, de você olhar na novela e sempre ter ali mais ou menos 50% de negros, 50% de brancos, de ter sempre um núcleo gay, né, um trans, alguma coisa assim. Tudo isso faz parte desse departamento, né, que chama Departamento DI, né, Igualdade. Departamento de Igualdade e Inclusão, alguma coisa. Tem isso dentro da Globo. Então, agora, por exemplo, eles deixavam, né, recentemente, uma executiva negra que cuidava disso. Agora ela foi promovida, a outra entra lá no lugar dela, e é mais ou menos isso. Eles ficam meio que controlando por exemplo, quando tem um aumento, quando tem uma promoção, então aí entra em campo esses departamentos, né? Eu já pedi para vocês se inscreverem no canal, porque não é fácil ficar fazendo essas matérias. Vocês só vão ver isso aqui quase, viu? De jornalista que não faz parte aí dos grandes veículos, gente, e que não é militante de ninguém, vai ser muito difícil vocês verem cuidar disso. Então eu chamei de lacrador porque é esse pessoal da lacração, né? O pessoal que está sempre aí, né? Tá fazendo um monte de coisa. Então, o que aconteceu com esse fenômeno? A semana passada, a nossa Microsoft anunciou o fechamento desse departamento dela, né? Ela disse, ó, o comunicado, deixa eu ler para vocês. Ela chama DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. Então ela dispensou todo mundo disso. Abre aspas. O assunto não é mais crítico para os negócios como era em 2020. Nosso foco na diversidade e inclusão é inabalável e seguimos firmes nas nossas expectativas, priorizando a responsabilização e o foco nesse trabalho. Só que não foi só a Microsoft, né? Para quem não sabe, outras empresas estão fazendo o mesmo, como por exemplo, Twitter, tinha acho que 30 pessoas nessa área dentro da empresa Twitter. Elon Musk diminuiu para 2. O Zoom, essa empresa aí, também dispensou. A Amazon está diminuindo paulatinamente esse tipo de coisa, né? Essa inclusão, eu já vou explicar para vocês por quê. O Facebook, né? A Meta. E eu vou dizer para vocês por quê, antes dando o velho exemplo que eu já dei, gente, várias vezes, da Disney, certo? A gente tem que falar da Disney.
Pois é, vamos lá, Disney. Todo mundo sabe que a Disney é a campeã desse tipo de atitude, né, lacração. Chegou ao ponto dela se intrometer numa lei da Flórida no ano passado, porque o governador lá é outra coisa, sabe, educação, você não cria normas nacionais, cada estado, em tese, pode criar suas normas. E lá o governador da Flórida falou, emitiram uma lei lá com a ajuda do partido dele, para não levar para as crianças discussões sobre, gênero trans, hétero, gay, nada, dentro das escolas até os 8 anos de idade. Depois dos 8, pode. Pronto. Falou isso, todos os funcionários da Disney, né, que é um pessoal super militante, começaram a bombardear essa lei que tinha sido aprovada lá, né. Que aconteceu? Bombardearam tanto que, ora, o governo da Flórida falou assim: "Então estamos retirando os direitos da Disney sobre a área em volta do parque", porque existe um acordo lá de 215 anos, desde que exista o Walt Disney, né, que como o parque é gigantesco, o governo cedeu, assim, o direito da Disney mexer ali com pavimentação, com estrada que leva até o parque. Dizem que no total dá quase 100 quilômetros. Então sempre o governo deixou lá. Já que começaram a atacar muito o governo falou assim: "Então tá bom, então acabou, a gente tá tirando de vocês, não pode mais mexer no negócio do parque". E aí o Bob Iger, que é o CEO, voltou atrás, né, eles voltaram atrás e pararam, mas a gente sabe, que não iam perder isso daí por causa disso. E é meio hipócrita tudo isso, porque, por exemplo, não tem parada gay na Disney. Tem o dia gay, né, o Gay Day, alguma coisa assim, mas não tem parada gay lá dentro também, né, então vocês vejam onde eles se metem. E aí a gente sabe que eles estão tendo prejuízo miserável ano passado com o filme As Marvels, né, que não deu nada de audiência, pela primeira vez na história a Disney não revelou bilheteria, porque foi muito ruim, né, muito ruim a bilheteria, por causa do quê? Fazer um filme só com mulheres, né, tem que forçar. Já contei para vocês que eu assisti um filme uma vez, que toda a Revolução Francesa eles reescrevem a história. Toda a Revolução Francesa foi feita por mulheres. Mal citava Robespierre. Era um negócio absurdo. E agora ia passar esse ano, ia estrear também Branca de Neve da Disney, adiaram para 2025, março de 2025, que pegam a Raquel Zegler, que é uma atriz definitivamente não é branca, para interpretar Branca de Neve, ou a Pequena Sereia, né, negra também, sendo que embaixo d'água não tem desenvolvimento de melatonina. Então perderam o senso, né, esse senso, essa briga, né, ó, Branca de Neve, eu sempre mostro, não vai ter anões, né, tem que ter representatividade, e tudo isso cansou. E o que acontece nas empresas, gente, é que esses setores aí da diversidade, da EI, se tornaram em algumas empresas absolutamente ditatoriais, igual o que está acontecendo nas redes sociais. Eles entraram, as empresas criam isso para criar um equilíbrio e simplesmente muitas empresas, aí eu sei que aconteceu na Microsoft, aconteceu em algumas, empresas de mídia, eles passaram a agir, assim, esses grupos começar a exigir em todos os cargos possíveis pessoas das minorias, que chamam minorias, né. E então eu não acho que eu, se eu fosse empresário, eu ia querer manter um departamento que atrapalha a minha vida, porque a empresa tem responsabilidade social, tem que ter, né, tem que ter a história, não poluir, né, ter diversidade, de fato. Agora, quando você começa a impor a contratação de uma pessoa por causa da cor dela ou por causa do gênero, a empresa não é obrigada, ela não é nenhuma ONG para fazer isso. E é isso que estava acontecendo e está acontecendo em muitas empresas, porque isso se tornou, eh, gente, uma ditadura, é uma ditadura. Então tem até ela foi cancelada aqui, né, a menina Janaína Xavier do Sport TV, porque ela falou que ela saiu, né, porque
ela não falou que ela era linda, ela falou assim: alguém falou para ela: "Pô, você é muito bonita, né, que você está fazendo aqui?" Porque a opção da Globo agora é colocar, mais negras, mais gordinhas, né, mais gordinhos, o que é mentira, porque você não vê gordinho no jornalismo, ponto, né, nem trans você não vê no jornalismo. E aí, esse tipo de coisa começa a se tornar uma obrigação e começa a atrapalhar a empresa, né. Porque veja, eu sempre dou exemplo do meu amigo, lançou um site, há alguns anos, sabe, 1 ano de planejamento, gastar dinheiro, comprar marca, fazer treinamento, fazer contratação, sabe. Ficou 1 ano fazendo contratação, pagando design, webmaster, programador, sabe, investindo uma puta grana dele. No dia que sai o site, todo feliz, põe uma foto na rede social aí do site dele e destroem o site, porque não tinha nenhuma negra e nenhum negro. O cara deixou aberto 1 ano, fez teste, mais de 100 testes para contratar a equipe, mas como não tinha negro, vamos cancelar o site. Mas que é isso, gente? Que é isso, né? Qual é o próximo passo? Qual é? Se eu montar uma banda, tem que ter um negro. Se eu fizer um grupo de estudo, tem que ter um trans. Sabe? Se tornou uma ditadura e as empresas perceberam isso, porque elas estão tendo prejuízo. Porque em algum momento fica ali a disputa, né, entre, sei lá, um funcionário já tem assim, entre mulher e homem, se forem iguaizinhos, mulher ganha. Se for um negro e um branco, se for igualzinho, o negro ganha. Agora o problema nas empresas é que não era mais assim. Já tinha funcionários que definitivamente não eram qualificados ou não estavam à altura, né, daquele, tinha outras pessoas mais bem qualificadas e os grupos aí da lacração ficavam empurrando: "Não, não, tem que ser ele, não, não, tem que ser ele". Então, ninguém enxerga as coisas, né, porque dentro das empresas, eu já falei 1000 vezes, essa diversidade existe, né, principalmente em quem ganha PLR, né, os maiores salários, quase não tem negro. Então é isso. Finalmente, isso volta, né, uma coisa que o doutor Felipe Oliveira, meu advogado, falou, que eu ouvi a doutora Rafaela Filter também falou aqui na live, que é o pêndulo voltando para o tipo de equilíbrio. Porque, vocês vejam, são tão fanáticos, agiram tanto como uma seita, né, forçando, obrigando as pessoas, cancelando, humilhando, linchando no mundo digital, que ninguém aguenta mais e simplesmente vão perder espaço agora. Vão ter o espaço, espero que tenha, né, porque sobre alguma coisa de legado disso daí, mas boa parte perdeu a mão completamente, querer obrigar a empresa a contratar uma pessoa por causa do gênero. Eu já contei para vocês um exemplo prático. O UOL, em 2018, 17 e 18, abriu na redação 2 vagas que eram preferenciais para trans e para, não sei mais como se fala, não pode falar índio, indígena, nativos brasileiros. Abriram 2 vagas lá e simplesmente não conseguiram preencher a vaga, né, porque não é assim que se preenche vaga. Se você tem um veículo de comunicação, o que que você quer? Que a pessoa seja honesta, que ela seja transparente. Hoje eu sei que não é fácil, né, que faça uma boa reportagem, que ouça os 2 lados, que escreva bem e saiba retratar a realidade. Não é o gênero que vai trazer isso, junto de bagagem com a pessoa. Agora, se você achar, você faz teste, você não vai bloquear a pessoa porque ela é de um gênero ou de outro. Dane-se, não vai bloquear se ela é negra, se é branca, se é da Palestina, se é judeu, não interessa. Você precisa fazer, uma contratação que seja melhor para você, né. Senão você monta uma ONG. Tá bom, gente? É isso, uma mudança de comportamento muito interessante, tá bom? Beijo do ogro. Eu volto de segunda a sexta, 10 horas, o Jornal dos Feltrinos.